Olá rapazes, moças e uns e outros, meu nome é Michael Jefferson e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. E o assunto do vídeo de hoje é um herói ou vilão com este personagem que alguns de vocês já me pediram, um Senta que lá vem o conto, mas eu estou esperando primeiro fazer o Senta que lá vem o conto do Bootstrap para sim puxar a história dele. Mas enquanto isso a gente vai mostrar que Will Turner é um vilão. Já peço você que se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe para seus amigos que gostam de Piratas do Caribe e que não conhecem esse canal tão lindo com essa pessoa maravilhosa, o qual o canal também começou a lançar 2 vídeos por semana, um na segunda-feira, como esse que vocês estão vendo, contando histórias, fazendo relatos, explicando teorias, e nas quintas-feiras às 19 horas, ou dependendo do horário, dependendo do dia que eu possa estar atrasando, trazendo livros da saga Piratas do Caribe. E já digo, o primeiro capítulo do livro Uma Tempestade se Aproxima já saiu, dá uma olhada no card se você perdeu. Mas vamos lá, no quadro Herói ou Vilão, até agora já foram feitos dois, foi feito sobre o Jack e sobre o Davy Jones. Eu tento inverter os papéis e mostrar que aquele personagem que a gente viu com olhos, com alguns olhos, na verdade ele pode ser identificado com outros olhos dependendo da forma como a gente vê. E nesse caso hoje eu vou mostrar pra vocês algumas ações do Will Turner, baseado na sua história, que mostram que talvez ele não seja uma pessoa tão boa se você for analisar pelo outro lado. E considerando que eu vou ter de analisar 3 filmes e depois uma pequena ponta no 5º filme, para que o vídeo não fique tão longo, abrimos as velas, recolhemos a âncora e já vamos para o vídeo. Vamos trazer inicialmente a cena inicial de Piratas do Caribe. Tá bom que uma criança ela não tem culpa das coisas que muitas vezes acontecem com ela, mas podemos dizer que desde o momento onde nós vemos o Will na primeira cena de Piratas do Caribe, vindo em cima de uma tábua até o navio onde estava Elizabeth, naquele momento ele começou a trazer azar para as pessoas que ele estaria perto. Isso porque ele trazia consigo o medalhão Azteca amaldiçoado, e por mais que ele não soubesse que aquele medalhão é que fazia aquilo, veio junto com a criança uma possível maldição, uma maldição que fez com que os piratas lá no futuro viessem atrás dele e daquele medalhão, destruindo toda uma cidade. Na continuação do filme a gente vê que o Will ele acaba envelhecendo, ele acaba crescendo, e quando ele cresce ele vira ajudante de ferreiro. E no dia que ele vai entregar um dos utensílios que o governador pediu, ele acaba quebrando coisas dentro da casa e finge que nada aconteceu, mostrando aí que desde já ele fazia as coisas e escondia para que ninguém soubesse que tinha sido ele. Tá errado. Logo em seguida a gente vê que ele sente uma certa atração pela filha do governador. Tá bom, ele não tem culpa disso, a Elizabeth realmente é muito bonita. Mas fica a questão que, dependendo da situação onde ele vê que ele é um mísero ferreiro e ela é da alta classe, fica um pouco estranho tu tá cobiçando algo desse tipo. O algo, no caso, um casamento com uma jovem moça da realeza. Segue Piratas do Caribe 1 e a gente vê que ele tem um encontro com o infame capitão Jack Sparrow, um pirata que ameaçou a senhorita Swan e naquele momento estava em fuga das pessoas que estavam ali, dos guardas e toda a população. Mas ao invés de mobilizar de uma vez por todas, o jovem rapaz resolveu mostrar que ele sabia duelar com espadas, e por esse motivo ele duelou. E quando ele teve a chance de simplesmente lançar qualquer coisa para segurar o Jack, ele só lançou para trancar a porta. Então ele poderia ter imobilizado naquela hora, poderia ter acabado com o pirata naquela hora, e ele não o fez. Por quê? Porque ele ainda queria duelar um pouco. Só que aí ele se encrenca porque o Sr. Brown vai lá, acaba com o pirata, dá uma garrafada e tudo o que ele fez vai para baixo do tapete, como se ele não tivesse feito nada. Bem feito. Continuando o filme, um navio é atraído para aquele local, é atraído para Port Royal. Por quê? Porque o medalhão que ele levou no peito até tal navio caiu em mãos erradas e caiu na água e fez uma onda, fazendo com que a tripulação do Pérola Negra viesse até ali. E sim, eu ainda tô culpando ele do Pérola Negra ter vindo ali por causa que o medalhão era dele e não é da Elizabeth. Ah, mas era presente do pai dele. Não tem nada a ver. Eu tô falando que a culpa é dele, pronto. Não sabendo que era por causa do medalhão, ele vai lá e começa a batalhar, e mostrar que ele batalha, até tomar uma garrafada e cair no chão. Quando ele acorda, ele acaba enfrentando a guarda real. E simplesmente ele dispara uma machadinha no meio do mapa ali pra mostrar: eu tô aqui, me escuta. Tu sabe o que poderia ter acontecido com ele? Blau. Mas tá bom, ele é pego pelo braço, colocado no seu devido lugar e tirado dali para que ele não
não atrapalhasse nas investigações, para que ele não atrapalhasse naquilo, para que ele simplesmente não atrapalhasse. O que ele faz? Ele vai até as celas e conversa com o dito pirata. Chegando lá, simplesmente por uma ideia de talvez poder salvar a senhorita Swan, ele solta o Jack. Além de ajudar a fugir, ele ajuda a roubar um barco. E no roubar o barco, ele não só ajuda a roubar o barco, como também ajuda a inutilizar tal barco, fazendo com que o barco fique para trás e ele consiga prosseguir firmemente para frente e ir embora. O que a gente considera aqui por furto. Em Tortuga ele não faz tanta coisa, mas ele acaba continuando junto ao tal pirata com a promessa de que em algum momento ele vai ajudar a salvar a senhorita Swan. E nesse momento ele acaba indo de Port Royal até a Isla de Muerta para, perceba, a partir desse momento ele selou um contrato com o dito pirata, com o Capitão Jack, dizendo que vai ajudá-lo a conseguir o que o Jack precisa e dessa forma o Jack vai ajudar ele. É um acordo, perceba. Por que eu tô falando isso? Porque na primeira chance que ele tem de trair o Jack e salvar a Elizabeth, ele o faz. Ele vai lá, bate na cabeça do Jack, o Jack cai e ele ajuda a Elizabeth a fugir, pega o barquinho e vaza. Deixando o capitão para trás, ele acaba indo até o navio e falando que o Jack ficou para trás. Tipo, ele que deixou, ele resolveu ficar lá enquanto a gente pode ir embora. Quebrou o contrato aí, amigo. Quebrou o contrato aí. Eles pegam o navio, tentam fugir, são receptados pelo Pérola Negra. Enquanto eles são recebidos pelo Pérola Negra, acontece uma questão que aí o Pérola consegue quase que destruir totalmente o Interceptor, que é o navio que eles acabaram roubando. E aí ele faz uma das maiores burrices que ele poderia ter feito nesse momento. Ele simplesmente fala qual é o sobrenome dele para um monte de pessoas que não morrem. Só que aí dessa vez ele se encrencou, porque o pirata não era tão bonzinho quanto o Jack era. E aí ele se deu mal, porque simplesmente a moça que ele queria salvar foi deixada para trás mais uma vez. E dessa vez agora ele estava sequestrado. Ou seja, ele roubou um barco, ele tirou um cara da prisão por nada e ainda se colocou em perigo. Num corte de cena nós chegamos lá na Isla de Muerta novamente. E na Isla de Muerta, no próximo ao fim do filme, há uma gigantesca batalha. Batalha. E por um instante passa pela cabeça do Will uma coisa que não passou pela cabeça de mais ninguém. Que era o quê? Pegar uma granada, acender e colocar junto ao peito de um dos tripulantes, que ao que tudo indica não passaria pro outro lado. E aí depois disso ele empurra o tal cara para as sombras e o cara, tu percebe a ideia de psicopata que teve nisso? Tipo, simplesmente o cara foi lá e fez uma coisa que nem as piores pessoas naquela sala seriam capazes de fazer, provavelmente. Ele foi lá e fez. Elizabeth, sai de perto desse cara agora. E depois disso, a maldição acaba, os piratas muito maus acabam também, e aí o pirata muito mal, que no caso seria o Jack, é entregue para ali o Port Royal, para os guardas de Port Royal. Mike, mas aí nesse caso ele foi bom, porque ele fez a lei. Tá bom, ele foi bom pro pessoal de Port Royal, mas ele tinha feito um acordo com o Jack. Independente de qual era a ideia do acordo, ele foi traíra. E aí quando a gente finalmente pensa, ele vai virar um homem certo, ele vai virar um homem que respeita as leis, ele não vai mais fazer nada de errado, tem uma questão que eu esqueci de analisar, que vocês talvez também não perceberam. Que o tempo todo ele estava correndo atrás de uma moça, porque essa moça, na verdade ele estava gostando dessa moça. Ele estava fazendo de tudo para impressionar essa moça. Estava fazendo de tudo para dar certo com essa moça. E essa moça já estava prometida, já ia se casar com outro rapaz. Will, talarico vai pro baú de David Jones cedo. E ainda com essa ideia a gente tem que lembrar que depois de todo esse duelo, depois que eles vão para Port Royal, ele volta a cometer o mesmo erro. No meio de várias pessoas, ele inicia um duelo sem necessidade. Ele vai lá e ajuda mais uma vez o pirata a sair. O pirata simplesmente ele vai ser solto. E como é que ele vai soltar o pirata? Ele vai lançar uma espada a não sei quantos metros de distância para acertar a tábua e o pirata pisar em cima. A dúvida é, e se passa uma criança no meio, Sr. Will? Hein? E se passa uma criança no meio? Tu ia acertar a criança? Ia, né? Se passa uma idosa no meio, tu ia acertar a idosa, né? Ia. Então, não foi muito bem pensado isso. Então, mais uma vez, ele vai lá, ele ajuda o Jack a fugir, consegue, aí imobiliza alguns guardas e simplesmente ele é colocado na ponta das armas. E quando ele é colocado na frente das armas, o roteiro dá um jeito e resolve fazer com que esse mocinho seja liberto. Então, no caso, o Jack consegue fugir, fazendo com que a lei ali não dê certo e nos dê problemas no próximo filme. Além disso, ele é tão talarico que
A guria em questão, Elizabeth, passa pro lado dele e começa a mostrar que ama ele. No caso, o Norton já era, todos os sonhos do Norton já era. E além disso, todo o evento que havia sido montado vai pro beleléu porque não tem mais ninguém pra estar condenando. E lembrando, tudo isso aconteceu no primeiro filme. O segundo filme nós vamos tentar ser um pouco mais rápido. Logo no início ele acaba causando uma gigantesca dívida baseado naquilo que aconteceu em Piratas do Caribe 1. Porque ele ajudou o pirata a fugir, por isso a Companhia das Índias Orientais estão vindo a Port Royal, fazendo com que o casamento seja cancelado. E com isso tudo que o governador, tudo que aquele local ali gastou com o casamento, foi jogado fora. Porque ninguém ia conseguir mais aproveitar aquele casamento. Ele é preso, a garota é presa por causa dele, o Norton começa a ser perseguido, ele é preso, logo depois ele é solto, ele é trazido até o Cutler Beckett, e o Cutler Beckett acaba apresentando para ele uma forma de acabar com aquilo, uma liberdade para ele e para a noiva dele, fazendo com que ele vá lá e traia mais uma vez a confiança do Jack. Então ele vai se aproveitar da amizade que ele tinha com o Jack para estar se beneficiando e dessa forma trazer o Jack e soltar a esposa dele, além dele, é claro. Por mais que a gente saiba que a liberdade foi disponibilizada apenas para uma pessoa. Ele sai dali, pega uma embarcação, vai até a Ilha de Pelegossos. Na Ilha de Pelegossos ele é preso, e quando ele é preso na Ilha de Pelegossos, ele acaba tirando o almoço da boca dos outros. Isso porque os Pelegossos têm o costume de se alimentar das pessoas que chegam ali, e ele ajuda essas pessoas a fugir. Então nesse caso, pela visão dos Pelegossos, ele acabou de tirar o almoço, a janta, o café da manhã de pelo menos umas 2 semanas. Por quê? Porque ele não só salvou levando alguns pro navio, como também jogou fora uma outra gaiola com 6 pessoas que estavam ali, mostrando que além de roubar, além de sequestrar, além de trair, ele joga a comida fora. Essa foi pesada. E lembra que ele ia trair a confiança do Jack? Então ele resolve que ele não vai trair a confiança do Jack. Ele disse que ia trair a confiança do Jack, mas quando ele vai trair a confiança do Jack, ele acaba traindo a confiança do Cutler Beckett. Então é traíra 2 vezes. Ele não se dá tão bem nessa parte, ele vai até a cabana da Tia Dalma. Da cabana da Tia Dalma ele vai até um navio. Nesse navio ele é sequestrado pelo David Jones. Sequestrado não, ele é levado pra finalmente talvez ele pagar um pouco do que ele fez em tudo isso, em toda essa saga. Mas enquanto ele tá lá, ele acaba fazendo um plano do Jack, ou seja, ele é traíra com o novo chefe dele. Ele vai lá e rouba, simplesmente, um dos homens mais perigosos dos 7 mares. Ele rouba a chave de David Jones e foge, simplesmente deixando qualquer peso que tinha pro pai dele, que ele encontrou lá no navio. Então perceba, ele fez as coisas e mais uma vez quem pagou não foi ele, foi o pai dele, foi outra pessoa. Após sair dali, ele acaba entrando em um outro navio e consegue finalmente fugir. Né? Não, porque assim como ele trouxe a má sorte para a primeira civilização que ele teve contato depois que o navio onde ele estava explodiu, ele trouxe prejuízo para o pessoal de Port Royal porque ele levou o medalhão até lá. Quando ele vai para esse outro navio de míseros comerciantes que estavam voltando de Tortuga, ele acaba traindo outra coisa para aquele navio. O que era essa coisa? O Kraken! E simplesmente todo um novo navio é destruído. Por quê? Porque o Will estava lá. Mais uma vez ele acabou com a vida de diversas pessoas. E tu realmente vai me dizer que esse traíra continua sendo bonzinho? Tá bom, ele consegue chegar até a Isla Cruzes. Na Isla Cruzes ele reencontra o Jack. E quando ele reencontra o Jack, ele é traíra mais uma vez. Porque primeiro, junto ao Cutler Beckett, ele ia trair a confiança do Jack. Agora, junto ao Jack, ele ia trair a confiança do Cutler Beckett e a confiança do David Jones. E agora que ele traiu a confiança do Cutler Beckett, do Jack e do David Jones, ele vai trair a confiança do Jack novamente, furando o coração de David Jones. Pra quê? Pra poder libertar o seu pai. Ele não quer nem saber do resto, não, ele quer se libertar o seu pai. Ele se envolve num duelo. Nesse duelo em questão ele acaba destruindo diversas coisas que deveriam ter séculos naquela ilha, mas ele vai lá e destrói como se não fosse nada. E mesmo sabendo que foi ele que atraiu tudo aquilo para aquela ilha, quem paga por isso seria o Norton. Por quê? Por causa que ele vai bem bonitinho pro navio, enquanto isso o Norton fica para trás. Tá difícil de defender a barra dessa pessoa. Quando eles chegam no navio, o navio tem que fugir do holandês voador, eles fogem do holandês voador, e aí finalmente a gente percebe que talvez a justiça vai ser feita. Por quê? Porque o Kraken veio cobrar a dívida. Mas, simplesmente, aquele bichinho, talvez o último da sua espécie, ele é atacado nos seus tentáculos por uma pessoa como o Will. O Will ele faz todo um plano, ele atira contra o Kraken e com isso o Kraken fica com mais raiva. Então nesse caso só botaram raiva nele porque não conseguiram acabar. Ou seja, só machucaram a pobre criatura. E quando ele veio com muito mais raiva, ele acabou com diversas pessoas que não tinham nada a ver com o pacto do Jack, com o pacto do Will.
Ele simplesmente acabou com diversas pessoas do navio que não tinham nada a ver com aquilo. Ele fugiu do navio, deixou o Pérola para trás e dessa forma o Jack foi traído. Por quê? Porque o Kraken foi levado para as profundezas. Se ele tivesse feito desde o início o que o Comodoro Norton falou, que seria levar o Jack até lá, nada disso teria acontecido. O Pérola Negra continuaria aqui e o Jack continuaria vivo. Mas aí eles vão ter mais uma vez de buscar o Jack. E no terceiro filme, nós nos confrontamos com a ideia de que o Will finalmente pagou por um pouquinho dos seus pecados. Porque ele foi pego tentando assaltar o templo do honrado tio do Sao Feng. E quando isso aconteceu, aí ele passou pela prisão de Singapura. E a prisão de Singapura não é muito leve não. Em Singapura, antes de sair da cidade durante uma batalha, ele vai lá e resolve que ele vai trair a confiança de mais um. E simplesmente vai trair toda a tripulação, ajudando o Sao Feng a estar pegando o Jack. O bicho traíra. Mas com isso ele consegue navio e tripulação e conseguem finalmente o mapa que vai levar eles até a beirada do mundo. Ah, como assim a beirada do mundo? Dá uma olhada nesse vídeo aqui que você vai entender. Vou tentar fazer um resumo mais rápido porque o vídeo já tá bem longo. Eles vão até a beirada do mundo eles caem, voltam para o lado oposto do mundo, eles reencontram o Jack, entram no o navio segue viagem, depois de alguns dias eles finalmente conseguem voltar para esse mundo. Quando eles voltam para esse mundo, o que acontece? O traíra se mostra traíra mais uma vez. É mostrado a traição que o Will fez, que no caso ele iria virar o capitão do Pérola Negra. E assim que isso acontece, aí acontece o plot twist. Por quê? Porque assim como ele traiu a confiança de todos, mais uma vez ele foi traído. E dessa vez quem traiu o Will foi o Sao Feng. Por quê? Por causa que ele acabou entregando toda a tripulação para o Cutter Beckett. Eles conseguem fugir, o Will é preso, consegue fugir da cadeia, e quando ele consegue fugir da cadeia, ele encontra o Jack. O Jack acaba entregando a bússola pra ele, sabendo que ele vai pegar a bússola de volta. Se não entendeu o porquê disso, vou colocar aqui pra você ver no outro card, que eu explico porque essa questão da bússola dele dessa vez entregar e o Salazar não ser libertado lá. Com isso, o Will acaba fugindo. Quando ele foge, ele encontra a tripulação do Cutter Beckett. Quando ele encontra a tripulação do Cutter Beckett, ele acaba mais uma vez traindo todos os piratas, fazendo com que o Cutter Beckett e com que o Davy Jones viesse atrás deles. Ele leva Cutter Beckett e Davy Jones até a Ilha Naufrágio. Próximo à Ilha Naufrágio, junto com todos os navios da Companhia das Índias Orientais, ele se confronta junto, na frente, no caso, do Capitão Barbossa e da Elizabeth e também do Jack. E nesse momento, simplesmente, Jack é novamente entregue para o Cutter Beckett e para o Davy Jones. O bicho traíra. Quando eles vão a bordo do Pérola Negra, existe todo aquele ritual para mostrar como que se liberta a deusa Calypso. E aí ele é traíra com Davy Jones. Porque simplesmente ele chega pra ela e fala: Calypso, quando a armada se reuniu, quem foi que ensinou pra eles como é que prendia você? Quem foi? Ela não sabia, logo pediu que ele falasse o nome. E ele soltou: Davy Jones. Ou seja, ele jogou o poder de uma deusa contra um marinheiro, contra um pirata, contra um capitão. Tá bom que Davy Jones é poderoso, mas se a deusa dos mares quisesse fazer alguma coisa, naquele exato momento ele já era. O duelo acontece, navio bate navio, bala voa pra cá, bala voa pra lá, voa pra cá, voa pra lá. E finalmente a gente vê o quê? Talvez ele pagando um pouco mais pelos seus pecados, quando finalmente ele é golpeado pelo Davy Jones. Quando ele é golpeado pelo Davy Jones, acontece mais umas coisas, o coração do Davy Jones cai no chão, e aí ele vai lá e já era Davy Jones. Ou seja, ele acabou com uma vida. Foi, só porque o Davy Jones era tudo aquilo, ele precisava morrer? Quando ele acaba com o Davy Jones, ele tem que ligar o seu coração no baú, e quando ele liga o coração no baú, ele acaba sendo ligado ao holandês voador, e agora ele tem que fazer o que o Davy Jones fazia, que era pegar as almas desse mundo, levar para o mundo dos mortos, e depois disso, daqui 10 anos, ele poderia voltar à Terra. Mas aí ele tem uma brilhante ideia de que no dia que ele ficaria em Terra pela primeira vez, ele resolve gerar uma vida. Então ele e a Elizabeth... Como é que eu posso dizer? Eles observam as ondas e voltar, e voltar, e voltar pela primeira vez juntos. Sim, isso a céu aberto. Atentado violento ao pudor. E depois disso, ele vai, pega um navio e simplesmente vai seguir a missão dele. Mas percebe que ela ficou com um filho, né? Ela engravidou. Quando ela engravidou, ela teve que criar o filho dela sozinha, ela teve de passar por tudo sozinha. Primeiro pelos 9 meses de gestação, aí teve de ter o filho, aí depois cuidou por 9 anos, depois desses 9 anos, observação, eu já estou considerando quase que um ano de gestação.
9 anos, ela cuidando da criança sozinha, pra que aí depois a criança pudesse ver por um dia o pai. Ou seja, ela enfrentou toda a infância da criança, uma criança gritando, uma criança correndo pela casa, uma criança fazendo tudo que uma criança faz sozinha, enquanto o cara tá por aí carregando alma. Aí o cara volta, vê ali a criança por um dia e depois vai embora de novo, por mais 10 anos. Como eu já falei em um outro vídeo, hoje em dia as mães falam, ó, o teu pai ele foi comprar cigarro e não voltou ainda. Só que a Elizabeth provavelmente falava pro filho, ó, o teu pai pegou um navio, foi pro outro lado do mundo, ele carrega almas até lá, as pessoas que, ah, vovô foi embora. Ele pega, leva pro outro mundo e daqui 10 anos ele volta. Ou desculpinha boa, né? Mas tá bom, a Elizabeth finalmente tem um filho, ele tem um filho, e os dois têm que ter extrema responsabilidade e ele vai cumprir o acordo dele da forma correta. Certo? Não. Sabe por que não? Porque depois que a criança vê o pai dele pela primeira vez, a criança começa a tentar reencontrar o pai dele e acabar com o que o pai dele fez com ele mesmo. Ou seja, a criança começa a tentar encontrar o pai dele se jogando no mar para que ele seja dado como afogado, e quando ele é dado como afogado, o pai dele obrigatoriamente tem que ir lá buscar o corpo. Ou no caso, buscar a alma. Sim, o Harry fez aquilo várias e várias vezes, fazendo com que o Will, toda vez que ele ia buscar a alma e ele via que era o filho dele, o que ele fazia? Ele traía o cargo que ele estava ocupando. E já que ele traiu o cargo, algas, corais e outras coisas começavam a grudar no corpo dele. Não entendeu isso? Dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu explico por que o Will ainda tem aquelas coisas no rosto. Ou também esse outro vídeo que vai aparecer no card, onde eu falo na questão que ele deixou o Harry aqui na Terra. Então o Will, mais uma vez, não cumpriu o acordo. Isso porque ele foi lá e fez exatamente o contrário. Tá bom, você não vai mais viver, você vem comigo. Você não vai mais viver, você vem comigo. Você não vai mais viver, você vem comigo. Mas quando era com o filho dele, o que ele fazia? Você não vai mais viver? Ok. Não, volta pra casa, a gente dá um jeito depois. Não tem, não, cala a boca. Mas papai... Vai. E mesmo percebendo que o Salazar não poderia ficar por aqui, porque o Salazar já era para ter ido para lá há muito tempo, mesmo ele percebendo a alma do Salazar vagando por aí, ele não foi capaz de vir pegar o Salazar, a tropa do Salazar, e levar para o outro mundo. Não, ele deixou as almas vagando por esse mundo aqui tranquilamente. E aí lá no final do filme, ele volta como se nada tivesse acontecido. Ele volta pra Terra, voltando pra Terra, ele reencontra o filho dele com mais ou menos ali uns 19 anos, ele encontra a filha do Barbossa, no caso agora a nora dele, e reencontra a Elizabeth. Só que ele estava no lugar de David Jones e David Jones quer o que é dele. Então perceba, no primeiro filme, a tripulação do Pérola Negra veio atrás dele e do medalhão, ou seja, ele trouxe má sorte para o pessoal de Port Royal. Em Piratas do Caribe 2, ele acaba levando o Kraken até aquele navio, fazendo com que a tripulação do navio já era e ele sobreviva. Em Piratas do Caribe 3, ele faz um acordo com Sao Feng, fazendo com que a tropa do Sao Feng e a tropa do Cutter Beckett viesse atrás dele e do Jack, fazendo com que talvez boa parte da tripulação tenha acabado. E com isso, mais uma vez, ele atraiu coisas para si, ou melhor dizendo, para as pessoas próximas dele. E agora, próximo ao fim de Piratas do Caribe 5, na cena pós-créditos, ele atraiu David Jones para perto da sua família mais uma vez. Mas então pensa comigo, ô bicho traíra, ô criatura que só traz coisa que não dá certo pra perto dele, e tu ainda vem me dizer que ele é herói, que ele é gente boa, que ele é bonzinho. Will Turner é simplesmente, provavelmente, um dos piores vilões de Piratas do Caribe. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se gostar, não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar para seus amigos. Me siga nas minhas redes sociais, mas principalmente no Instagram, onde eu acabo participando mais, @cap.maicon. Dá uma conferida, o Facebook tá aqui na descrição, caso você queira dar uma olhadinha. E uma observação, lembrando, esse quadro eu tento trazer de uma forma um pouco distorcida as visões. Mas tudo que eu falei é verdade, pode perceber, é só um outro jeito de ver as coisas. E além disso, dá uma conferida nesses novos vídeos, vem assistir os outros vídeos de Piratas do Caribe, os outros vídeos das quintas-feiras. Por quê? Por causa que futuramente eu vou trazer os livros onde mostram a história do Bootstrap Bill. E eu gostaria que vocês estivessem vendo também, estivessem ouvindo. E até o próximo dia, onde eu trarei um vídeo fazendo uma teoria, trazendo um ponto de vista que talvez vocês não tenham percebido, ou os vídeos de quinta-feira, onde eu vou trazer capítulos dos livros de Piratas do Caribe, e futuramente, quando acabar os livros de Piratas do Caribe, livros da temática pirata, independente do livro que seja. Não tire os olhos do horizonte. Até o próximo vídeo. E tchau! Só pra lembrar, Will, talarico vai pro baú de David Jones cedo, hein? Deixa o like nesse vídeo, ajude na divulgação.
Ative o sininho e compartilha, irmão. Deixe a sua opinião, não esqueça de se inscrever. Se você não for inscrito, David Jones vai errar.